Dá para colocar sonda em casa? Como funciona isso? Esse é o assunto de hoje do Urologia Descomplicada. Fique ligado. Olá, eu sou o Dr. Juliano Plastina e esse é o Urologia Descomplicada. Antes da gente começar, vou pedir para vocês deixarem um like no vídeo, se inscreverem no canal se ainda não são inscritos e compartilhar com os amigos se gostaram do vídeo. Hoje eu vou falar sobre cateterismo intermitente. O que é isso? É você utilizar uma sonda na bexiga para você fazer isso em casa. Normalmente a gente sabe que quando precisa colocar sonda na bexiga, o paciente está no hospital, está no pronto-socorro, aconteceu alguma emergência que ele não conseguiu esvaziar a bexiga e o enfermeiro ou o médico vai lá e passa a sonda. Isso pode acontecer tanto para homens quanto para mulheres. Para homens normalmente é problema de próstata, né, quando a próstata cresce muito, ou nas mulheres quando é pós-cirúrgico, quando ela tem algum problema, alguma infecção, por exemplo, pode acontecer e você tem que passar a sonda. E quando você coloca a sonda, tanto no homem quanto na mulher, você pode utilizar dois tipos mais ou menos, que a gente chama de sonda permanente, né? Que você coloca a sonda, tem um balãozinho na ponta e aí o paciente vai ficar com aquela sonda por alguns dias, algumas semanas, né? Tem vídeo aqui no meu canal falando sobre diferentes tipos de sonda, vou deixar o link aí para vocês. Tem a sonda que a gente fala de alívio, né? Que o paciente coloca só para esvaziar naquele momento, por exemplo, pós uma cirurgia, está esperando passar o efeito da anestesia, então só que a gente chama de sonda de alívio, né? Vai aliviar a bexiga naquele momento. Só que existe algumas condições que o paciente não tem a bexiga mais funcionante, né? Então quando o paciente tem um problema da próstata que obstrui a saída da urina, você vai lá, opera a próstata e desobstrui e o paciente consegue urinar. Então ele usa a sonda por um tempo, depois não precisa mais. Agora quando a bexiga não funciona mais, às vezes o paciente é muito idoso, às vezes ele tem alguma doença neurológica que afeta a bexiga, por exemplo, Parkinson, Alzheimer, uma lesão de medula, que é o mais comum, né? O paciente que tem uma lesão medular por um acidente, a bexiga dele não funciona mais, ela não consegue contrair para esvaziar a urina. Então não existe remédio para fazer com que a bexiga contraia. Se a bexiga contrai demais, a gente tem algumas medicações para relaxar a bexiga. Agora, se o músculo dela já falhou, né? Entrou em falência, não existe um remédio, nenhuma cirurgia com que faça que esse músculo volte a funcionar. Então a gente tem que tirar a urina de dentro da bexiga de outro modo. E o jeito mais fácil é fazer a sondagem ou o cateterismo, que é colocar um catéter, que é uma sonda, né, um tubinho oco, dentro da bexiga para a urina poder sair de lá pela ação da gravidade. Então esses pacientes que não têm a bexiga funcionante, tem que fazer idealmente esse cateterismo limpo. Quando a gente faz, a gente chama cateterismo intermitente limpo, porque quando a gente vai no hospital fazer o procedimento, a gente usa um ambiente estéril, então a gente utiliza luvas estéreis, utiliza todo o equipamento estéril, passa um líquido lá no pênis do paciente para esterilizar, que vai matar todas as bactérias, porque você está no ambiente hospitalar. Em casa não é prático fazer isso, até dá para fazer, mas não é muito prático, você tem que usar isso várias vezes por dia, então daria muito trabalho. Então a gente usa o que chamamos de cateterismo limpo, né? Que o paciente simplesmente só lava a mão, passa um paninho ali, um alquinho no pênis e aí ele vai usar esse catéter que ele pode até ser reutilizado. Eu vou deixar aqui uma fotinho de um catéter, né? Existem vários modelos aí, mas esse é um dos catéteres que tem no mercado, que eles são catéteres descartáveis, né? Então a gente ensina, o paciente passa um lubrificante ali no pênis, uma mulher passa ali também na uretra dela, coloca esse catéter dentro da bexiga, né? Existe uma técnica certinha, aí pela ação da gravidade, né? Ele senta no vaso ali, coloca o catéter na bexiga, vira ele para baixo e pela ação da gravidade, ele pode às vezes apertar um pouquinho a barriga, essa urina vai escorrer e vai esvaziar a bexiga. Aí depois ele tira o catéter, ele pode lavar esse catéter, pode até guardar, normalmente usa e descarta mesmo, mas às vezes ele pode também usar o mesmo catéter o dia inteiro, tá? Usa nele mesmo, claro, então não vai ter problema. E aí essa é uma solução um pouco melhor do que aquele paciente que tem que ficar com a sonda para sempre ali, né? Então se o paciente coloca essa sonda que eu falei que é mais definitiva, ele tem que ficar trocando a cada 3 semanas, que também é para sempre, mas não pode ficar com a mesma sonda para sempre. E o problema é que essa sonda que fica dentro da bexiga, ela se coloniza, entra bactéria muito fácil ali, então o paciente fica tendo problema de ter infecção, de repetição, muito mais fácil. Esse cateterismo limpo que ele faz em casa, tá bem, você pode colocar a bactéria para dentro da bexiga, porque como eu falei, não é estéril, né? Às vezes tem uma bactéria na mão, tem uma bactéria ali na própria sonda, mas é muito melhor você colocar essa bactéria e você vai esvaziar depois dessa bactéria pela própria sondagem do que ficar com uma sonda lá dentro, que é um corpo estranho 24 horas durante o dia.
dele, né? Essa sondagem o paciente faz ali 2, 3, 4 vezes por dia, mas ele não fica com a sonda dentro da bexiga, então é mais fácil. Dá mais trabalho, o paciente ele pode levar essa sonda para qualquer lugar que ele vá, né? É pequenininho, ele guarda ali no bolso, na bolsa, ele está no banheiro público, pode, fecha a porta, ninguém vai ver, então pode fazer em qualquer lugar, mas ele tem que estar sempre com essa sonda e tem que estar sempre preparado para fazer esse cateterismo. Diferente da sonda permanente, o paciente tem que ficar carregando uma sacolinha de urina para todo lugar que vai. Então é mais confortável, é melhor, exige mais cuidado, mas vale a pena. Então sempre que possível a gente orienta esses pacientes a fazer esse cateterismo intermitente limpo. Claro, isso é uma indicação do médico, uma indicação do urologista, então tem que ser sempre conversado e sempre discutido. Por isso é importante vocês sempre procurarem o especialista, ok? Então eu queria passar essas orientações para vocês sobre esse assunto. E se tiverem dúvida, procure seu médico. A gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!